que Deus requer no primeiro, nos mandamentos, primeiro, segundo, terceiro. Se não me engano, a pergunta é 16. Não, a pergunta é 17, que é a idolatria. Por quê? Porque um está relacionado ao outro. Né? Um está relacionado ao outro. Então, a gente vai analisar duas perguntas hoje. Tá? Os primeiros 3 mandamentos e o que é a idolatria. Mas vou enfatizar uma coisa mais prática. Como é que a gente faz isso no nosso dia a dia, né? Como viver. Desculpa, isso aqui é o capítulo 8 aí, ó. João 9. João 9. Então, beleza. O que Deus requer dos mandamentos. Primeiro, segundo, terceiro. Né? Que ele responde o seguinte. Primeiro, conheçamos e confiemos em Deus como único Deus vivo e verdadeiro. Segundo, que evitemos toda idolatria. Não cultuemos a Deus de modo impróprio. Terceiro, que tratemos o nome de Deus com temor e reverência, honrando também sua palavra e suas obras. Mas uma coisa está ligada à outra, certo? Então vamos lá. Para a gente ter um entendimento do primeiro, segundo e terceiro mandamento, vamos ler o primeiro, segundo e terceiro mandamento. Então, Natan, abre aí, Êxodo 20, versículos 3 ao 7. Do 3 ao 7. Do 3 ao 7. Isso. Bom dia. Vamos analisar os primeiros 3 mandamentos que falam sobre idolatria hoje. 3 ao 7, né? Vai lá. Êxodo 20, do 3 ao 7. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está abaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, e visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. E mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então, é o seguinte. Os primeiros 3 mandamentos, como nós estudamos na nossa última aula, se referem aqui à nossa relação com Deus. O 4º mandamento, guardar o sábado, é uma transição, relação com Deus, relação com o próximo, não deixa de ser, né? E os outros 6 mandamentos, uma relação com o próximo. Mas como assim, a gente não pode também entender que os primeiros 3 como uma relação apenas com Deus, mas também interfere na nossa relação com o próximo. O amar a Deus por todas as coisas. O 4º, como eu já falei, o 12, e também você amar o próximo como a si mesmo, também interfere na nossa relação com Deus. Então, você tem que ter uma visão dos mandamentos global. Mas para a gente não ficar numa coisa que não prática, eu quero uma aplicação prática da nossa escola bíblica dominical. Na verdade, gente, por que Deus requer de nós esses primeiros 3 mandamentos? Amar a Ele sobre todas as coisas, né? Não fazer imagem dele, né? Fazer imagem dele, e não usar o nome dele em vão. Por quê? Ele deu essa lei para o povo de Israel. Porque o nosso coração é um coração propenso a enganoso. Enganoso é o coração do homem. Ele é propenso a não amar a Deus sobre todas as coisas, é propenso a tentar colocar imagens no lugar de Deus, várias elas, que Deus é Espírito. Deus quer que nós adoremos Ele como Ele se revelou. Deus é Espírito. Deus não tem imagem. Ele, às vezes, se manifesta nas Escrituras como uma teofania, eventualmente. Mas Deus é Espírito. Então, Ele quer ser adorado como Ele se revelou. E nós usamos, em decorrência disso, o nome de Deus em volta. Nós envergonhamos, mas nós não honramos o nome dele. Então, por isso,
Porque o nosso coração é enganoso, como o Nathan falou. Calvino definia o seguinte, estou vendo as escrituras, ele dizia o seguinte: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, e é verdade. Nós somos uma fábrica de ídolos. Eu decidi, então, ilustrar esses primeiros 3 mandamentos conversando sobre idolatria. Me baseei em algumas aulas do professor Felipe Fontes, é um reverendo presbiteriano que eu admiro muito. Tem um livro sobre idolatria que eu recomendo a todo mundo para comprar. Um livrinho muito legal, onde ele define, e eu usei muita coisa dele aqui. Tá? Eu quero perguntar para vocês um negócio. Charles, o que é um idólatra? Eu vou dar exemplo para você, que é o perigo da idolatria, tá? Por exemplo, você falou assim, porque se eu idolatro, tá, alguém, eu estou dando a ela poderes que ela não tem. Sim. Isso é um perigo. Sim. Tá? Mas também, se eu me sinto ídolo, é perigoso. Também. Por exemplo, é que nem essas igrejas que esperam a prosperidade. Eu profetizo que você vai vencer. Isso é um perigo. Não deixe de ser uma idolatria. Não, isso é muito perigoso. O que é o idólatra? É um cego. O que é um idólatra? Qualquer coisa acima De Deus. Qualquer coisa acima de Deus. Qualquer coisa ou pessoa. Então, exemplifique. O que é um idólatra? Idólatra é uma pessoa que pode botar, tipo assim, os povos que são católicos, né? Que Aham. colocam, acaba a imagem de São Paulo. Isso. São Paulo ali, aí vai lá e, tipo assim, diz que aquela pessoa ali, ela pode salvar, ou então, tipo assim, qualquer imagem desse tipo de imagem que tem muito no catolicismo ali, dali acaba sendo a idolatria. Perfeita a sua colocação. É o que eu queria ouvir. O que vem na nossa cabeça quando eu falo que é um idólatra? Já vem a questão de imagem. Certo. Por exemplo, o católico, muitos deles são né? São idólatras. Por quê? Porque eles adoram uma imagem, colocam aquela imagem no local de Deus. Ele ofere uma imagem de Deus. Então, ele está... Qual o mandamento que ele não está cumprindo? O segundo. E de alguma forma, talvez até o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E de alguma forma também o terceiro, porque você está usando o nome de Deus em vão. Você viu que a unidade dos mandamentos? É isso, Natan. Agora, então, eu vou perguntar, existe idolatria na igreja evangélica? Muita coisa. Mas exemplifique isso aí. Pastor, você acha que os cantores gostam. Você acha um ídolo? Então, por quê? Eles usam imagem, eles... A imagem deles mesmo, essa produção de show. A imagem deles mesmo. Tem pessoas que acabam elevando o ego dessas pessoas aí, aquela coisa. E o ateu vai ser um idólatra? Ateu? Sim. De intelectuais, mas de intelectuais que eles admiram. Tem gente que idolatra Marx. Idolatra Marx, né? Então, gente, o que é idolatria? O que é um idólatra? Alguém não está olhando para Deus, né? Não está buscando Deus. Vamos às escrituras. As escrituras vão definir para a gente o que é idolatria. Vamos lá. Quero que Jarbas abra Romanos 1, do 18 ao 32. Romanos 1, do 18 ao 32. Vamos ver o que a escritura diz sobre idolatria para a gente. O que é idolatria? Vamos lá. Do 18 ao 32. Pessoal de casa, Romanos 1, 18 ao 32. no céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio de sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que os atributos de Deus, isto é, seu eterno poder, sua divindade, claramente se reconhece, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos por seus próprios raciocínios, e corações insensatos deles os conheceram, dizendo que eram sábios
se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si, e trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, queria ser homens com homens, e receber em si mesmo a merecida punição do seu erro. E, por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovado, para praticar coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus e que os que praticam tais coisas são passivos da morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam. Bem, leia de novo o 23. O 23 é chave na nossa definição. E trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. O que é idolatria? Basicamente, a definição que vocês estão vendo aqui, que Paulo brilhou, muito iluminado pelo Espírito Santo, né? Inspirado, na verdade, né? Santo. É quando você coloca a criatura ou algo criado no lugar onde deveria estar Deus. Basicamente é isso. É colocar a criatura no lugar de Deus. Isso é idolatria. É como você coloca, por exemplo, vamos aqui dar um exemplo. Culto é um culto. Você tem o culto da noite, das 19 horas, com o pastor Antônio. Ele pega da biblioteca dele, que é uma bênção. Aí tem um jogo do Flamengo, às 19 horas da noite. E você, ao invés de glorificar Deus no culto, você não consegue e vai assistir o jogo do Flamengo. Não, viu pior? Uma perda. Se ainda fosse do Fluminense, é melhor. Não, isso é engraçado, você falou que é verdade. Você toca, não sei, você sabe, não interessa muito bem. Você vai ver o jogo do Flamengo. Você está idolatrando o Flamengo. Sim, perfeito. Porque você está colocando a sua paixão por um time no lugar do amor que você deveria dispensar. Deus tem que ser acima de todas as coisas. Então, quando você coloca qualquer coisa criada no lugar de Deus, você tem uma idolatria. Sim, perfeito. E aí, alguém lê Atos 17, 24 a 29. Pode. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tenteado, e possam achar bem que não possa estar longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Olha,
Isso, vai. trabalhados pela Minha arte e imaginação do homem. Deus não pode ser trocado ou caracterizado qualquer imagem que a gente venha fabricar. Qualquer uma. Porque Deus é Espírito, Deus é o Criador dos céus e da terra. Qualquer coisa que você faça para tentar caracterizar Deus vai ser pequeno demais para a enormidade dele, a infinidade dele. Você vai reduzir Deus. Isso é a grande origem de todos os pecados. Por isso que eu quis bater nesse tema aqui. Entendeu? Então, gente, entenderam o que é idolatria? Agora nós vamos fazer uma definição melhor sobre 3 aspectos da idolatria. Tá? A idolatria, ela é interior. A gente tem como caracterizar a idolatria como uma coisa externa. Adorar um ídolo, adorar uma coisa. Tem que entender o seguinte, a idolatria, ela brota onde? Ela brota do mais profundo do seu ser. Ela é interior. Ela vem do coração. O coração do homem, como diria Calvino, é uma fábrica de ídolos. Qualquer homem, eu, você, todos nós aqui, somos uma fábrica de ídolos. E é por isso que nós temos que aprender a lidar com isso. Tá? Ela é radical. O que quer dizer o radical? Radical não quer dizer que é radical, como a gente pensa. É a raiz. Ela é a raiz de todos os pecados. Todos os pecados que você possa cometer vêm da idolatria que está presente no mais profundo ser. No seu mais profundo ser. Vamos lá, vamos exemplificar aqui. Corrupção. O cara é corrupto. Ele rouba, ele desvia dinheiro. Por quê que ele é corrupto? Ele faz isso para alimentar o quê? Para ter dinheiro na conta. E o dinheiro, que é um ídolo para ele, é o que dá paz para ele, o que dá tranquilidade, é o que dá segurança para ele, a confiança. Então, ele só tem confiança, só tem paz se ele tiver uma conta recheada de dinheiro. Se tiver uma conta sem dinheiro, ele não tem mais confiança, paz nenhuma. O dinheiro é o ídolo. É o ídolo. Mas o dinheiro é um ídolo por quê? Porque o dinheiro alimenta o ego dele. Eu vou explicar isso aqui para vocês. É o maior ídolo de todos que a gente fabrica. Isso é muito, muito, muito sério, gente. Muito profundo. Qual é o maior ídolo que a gente tem? Entendeu? Vocês vão entender isso. E ela é universal, ela está em todo lugar. Não é só na igreja católica, não é só na igreja protestante, né? É em toda a humanidade é idólatra. Toda a humanidade tem uma tendência à idolatria. É uma fábrica de ídolos. Qualquer ser humano. Eu sou uma fábrica de ídolos. E a partir daí eu preciso aprender como eu lido com isso. Eu vou ensinar no final hoje. Como é que eu lido com isso. Para poder ser mais santo. Para poder amar mais a Deus. Quem vai ler aí Gênesis 3 todinho? Beleza? É. Vai lá. Vamos lá. Gênesis 3, pessoal. Vamos lá. É a origem de tudo. A queda. Mas a serpente, mais astuta, todos os animais selvagens, disse a mulher. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, todos os frutos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. Como Deus, vocês serão conhecedores do bem. Para aí. Lê de novo esse. Isso é chato. 5, né? É. Porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que aconteceu aí, gente? No versículo 5. O que a serpente, nosso inimigo, Satanás, plantou dentro do coração do homem? O ídolo. A idolatria. Quem é o ídolo? Mas a gente mesmo querer ter poder, querer ser igual a Deus. Você é o principal ídolo. Deus planta, é Deus. Satanás
planta no coração do homem o desejo de ser como Deus. Então, o que é? Você trocar a criatura pelo Criador. Você está fazendo assim, eu estou no lugar do Criador. E isso tem um impacto da humanidade estupendo. Porque o que acontece? Imagina hoje, tempo moderno, trazer para hoje. Onde, no modernismo, pós-modernismo, o homem entende que a religião não traz benefício. Que o progresso está na razão, na minha razão. Eu. Então, o que acontece? Cada vez mais se esquece de Deus, se coloca o homem no lugar onde Deus estaria. Então, o principal ídolo criado no coração do homem é ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Estou lendo já. 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, que agradava os olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tudo, comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então, os olhos do homem se abriram. E, percebendo que estavam unidos, costuraram folhas de figueira e fizeram para si. Para aí um pouquinho. Agora eu quero debater com vocês uma coisa aqui, ó. Como é que é o processo da idolatria, da formação do ídolo? Primeiro acontece o seguinte, tem uma confiança. Isso vem do interior. Você confia naquilo. Você confia no ídolo. Você deposita toda a sua esperança, fé no ídolo. O que aconteceu, Ida? Em quem que Eva confiou? Confiou na serpente. Que convenceu ela a confiar nela mesma. Então, a primeira coisa que acontece na idolatria é a confiança. Confia-se no ídolo. Em seguida, a confiança gera o amor, o desejo. Ela confiou e ela desejou aquilo. E esses dois aspectos são interiores. São interiores. Você confia no ídolo. Então, você tem dinheiro. Quem tem o ídolo como ídolo, dinheiro. Você confia no dinheiro. Se é muito dinheiro, eu vou ter paz. Eu não vou ter mais medo de nada. Eu vou estar seguro. Aí você deseja o dinheiro. Você não poupa esforços para conseguir o dinheiro. Seja por meios lícitos, trabalhando muito, se acabando de trabalhar, não tendo um dia de descanso. Isso não é muito discutir, como falamos da guarda do sábado. Envolve idolatria. Envolve idolatria. Para vocês verem como a coisa é dinâmica. Né? Ou por meio ilícito. Você tem o desejo do dinheiro. E a partir daí, o que acontece? Aí é a parte exterior. É a obediência, que é o executar. Então, Eva confiou na serpente, confiou nela que ela seria como Deus, se comesse aquele fruto. Lógico que tem muita coisa figurada aqui, né? Linguagem figurada, mas também tem, eu acredito, muita literalidade. Tá? Eu acredito que a serpente efetivamente falou com ela. Eu acredito nisso. Manuel, Ricardo, médico, acredita nisso. Tá? Confiou. Aí ela desejou. Comigo. Desejou. Quero ser como Deus. Eu quero estar no lugar de Deus. E executou. A partir do momento em que executou, o que aconteceu? Ao ouvir a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim enquanto soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor, Deus. Entre as árvores práticas, e o Senhor, Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, e porque estava no de medo. E me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você está vendo? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? Então, como disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu a comi. Aqui, vamos parar por aqui. Ó, já. Acho que tá bom com o que a gente pretende aqui no Gênesis 3, né? Mas preste atenção. A partir do momento que que desobedeceu a Deus e obedeceu ao ídolo, que é você mesmo,
as consequências vêm. Você está entregue à sua própria sorte. Sim. Própria sorte. E a partir daí, é que nós temos nenhum ídolo que você fabrique, meu irmão, vai conseguir te dar a paz que excede todo entendimento. Nenhum. Teve um aniversário de Elias que a gente não conseguiu ir. Tá tudo Uma bem aí, vez, pessoal? Tá dando fomos pra presos ouvir? no elevador. Outra vez, chegamos aqui, estava tudo alagado. Eu falei, Deus, não é para ir. O microfone aberto aí. Então é o seguinte. Preste atenção. Nenhum ídolo que você construa vai te dar a paz que excede todo entendimento, como Paulo falou. Então, nós dependemos de ídolos que nós construímos. Isso gera o quê? Você tem medo. Porque se o teu dinheiro acabar, você não vai ter mais paz. Eu quero ver você ter tranquilidade sem dinheiro. E é por isso que às vezes Deus deixa que nós entremos numa prova. Papo reto aqui, né? Papo reto. Fala. O coração do homem, né? Ele está no lugar errado. Né? Mas isso gera o quê? Quando a gente se entrega aos ídolos. Ansiedade, depressão, nervosismo, desespero, sensação de morte. Tudo que Adão sentiu, que teve medo, que você quebrou a relação com Deus, Deus soberano, criador de todas as coisas. O que é interessante também nesse versículo é que, ao mesmo tempo que você está falando, a gente sente medo de Deus, né? Não consegue ficar confortável na presença de Deus. Santidade dele. Olha, sabe o que é mais grave? Nós fomos criados ao quê? A semelhança de Deus. Estudamos isso aqui. Nós fomos criados como seres humanos necessitando adorar a Deus. Nós precisamos de um Deus. Mesmo um ateu. Ele precisa de um Deus. Só que ele não admite. Ele não admite. Mas nós somos, na verdade, como se fala, homo sapiens. É a influência do racionalismo, né? Descartes. Né? Penso logo existo. Na verdade, nosso nome deveria ser homo religiosos. Porque o homem, ele necessita de um Deus. Ele necessita de um Deus para preencher sua vida. E quando você coloca um ídolo, o pecado gerou o quê? Você coloca um ídolo no local do Deus Altíssimo. Então você começa a ter uma relação de inimizade com Deus e amizade com o ídolo. E isso é a origem de todos os pecados. A origem de todos os pecados. Então, preste atenção, nós vamos exemplificar aqui algumas passagens bíblicas onde isso está bem claro, entendeu? Leia aí Mateus 19, 16 a 24. Quem abre primeiro? Vou fazer concurso de Bíblia. Quem abre primeiro? Mateus 19, 16 a 24. Vamos lá. E eis que, aproximando-se dele, jovem, disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a perfeição? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não terás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Terás o tesouro no céu. E vem e segue. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade eu vos digo que é difícil entrar no reino dos céus. É bem Isso aí. Mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico estar no reino dos céus. Porque o dinheiro, ele é um ídolo que fascina o homem. Porque ele te dá poder. Dá poder e isso aí eleva o teu ego. Você como ídolo. Né? Então, preste atenção. Jesus citou que mandamentos? Do sexto
ao 10º. São aqueles mandamentos em relação ao próximo. Ele não citou os primeiros 4? Citou. Mas citou de uma forma brilhante. Final, né? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele é Deus. Ele inverteu a ordem. Segue. E aquele rapaz não conseguiu. Porque o dinheiro era um ídolo para ele. Então, gente, para seguir Jesus, nós precisamos negar os nossos ídolos e colocar ele no seu devido lugar. Ele no seu devido lugar. Nós temos que amar a Jesus acima de todas as coisas. Isso é difícil para o homem. Diria eu, impossível. Para o nosso esforço. Com o nosso esforço é impossível. Nós não conseguimos. Entendeu? Mas, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, que restaura nosso coração, regenera nosso coração, nós conseguimos. Passamos a ter vontade num domingo de manhã, às 9 da manhã, e ir assistir uma aula de um médico estudante de teologia. Aqui na igreja. E depois assistir um culto, só sair daqui 12:30. Você podia estar na praia, você podia estar fazendo outra coisa, você podia estar estudando seu bel prazer. Não. O Espírito Santo transformou o seu coração, você passa a adorar, e o maior prazer da sua vida está na presença de Deus. Mais prazeroso que qualquer coisa que você possa fazer. Então, quando nós temos uma regeneração, uma conversão, isso daqui passa a ser corrigido na sua vida. É lógico que você vai deixar de ser um idólatra. É difícil, porque isso faz parte da coração humana. Mas faz parte do nosso processo de santificação, cada vez mais colocar Deus no seu devido lugar na nossa vida. E não um ídolo. E a partir daí, com a ajuda do Espírito Santo, é mais fácil nós cumprirmos os primeiros 3 mandamentos. Né? Vê alguém aí, Marcos 12, 41 e 44. Jabas, vamos lá. Jabas está séria nessa Bíblia dele online aqui. Vamos lá. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo pensava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Filho, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a uma grande. E, chamando a seus discípulos, Jesus disse: em verdade, lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes. Porque todos eles deram aquilo que lhes sobrava. Ela, porém, na sua pobreza, tudo que possuía. Todos. Ele se preocupa com o dinheiro. Deus era o dono da prata. Entendeu? As pessoas davam o que sobrava porque eles necessitavam do restante para ficarem em paz, tranquilos. Aquela senhorinha pobre, viúva, tinha muita dificuldade naquela época. Tudo que tinha, por quê? Porque Deus e a igreja era a coisa mais importante da vida. Por isso que a oferta dela agradou mais a Deus. Não é pela quantidade, de ela ter dado tudo. Como se interpreta em muita igreja pentecostal aí, neopentecostal. Né? É um erro de hermenêutica, cara, gravíssimo. Na verdade, o que agradou a Deus aí na oferta dela? O coração dela. O coração dela era totalmente ofertado para Deus. Então, quando você faz uma oferta, Deus não está olhando o valor que você faz. Deus está olhando o seu coração. É focado em Safira, né? Exato. Seu coração. Foi o caso de Ananias e Safira, que foram dizimados. Né? Você vê que tudo passa pela idolatria, né, gente? Agora, nos meus 10 minutos finais, né? Eu vou ter que ir até 10h15, que eu já tomei uma chamada aqui um dia. Ó, preste atenção. Como é que eu faço então com isso tudo? Como é que eu vivo? Como é que eu venço a idolatria? Gente, nós temos que seguir o exemplo do nosso mestre, Jesus. E aí, Natan? Mateus 4, do 1 ao 11. Mateus 4, do 1 ao 11. Como é que a gente vence isso aí? Pode conseguir vencer.
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Gente, Jesus tinha todo o direito de ser chamado filho de Deus, que efetivamente ele o é, e é Deus. Nós vamos estudar, temos aqui a parte da nossa cristologia, mais para frente, eu vou estudar isso, né? Na verdade, é a dupla condição de Jesus, Deus homem. Porém, ele como homem, sendo tentado, assim como Eva e Adão foram tentados, ele também foi tentado. Olha bem, Satanás conseguiu convencer Eva a formar um ídolo no seu coração. Satanás não conseguiu convencer Jesus Posso falar para rapidinho aqui? a formar um ídolo. Olha que interessante. Satanás citou Salmos 91, 11 e 12. É. 11, em que os anjos, Sim, aos sim. seus anjos lhe dará ordem a teu respeito. 12, eles sustentarão nas suas mãos. Então, Satanás esqueceu de citar o 13. Você pisará o leão e a cobra. Satanás tenta enganar o homem com uma hermenêutica errada, Esqueceu o versículo 13. com uma interpretação errada. Então, Jesus ele combateu a idolatria com a própria palavra de Deus e combateu a idolatria. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele cumpriu o que Adão e Eva não conseguiram, ele cumpriu. Ele é nosso exemplo. Sim. E o que o Filho de Deus fez para se fortalecer na hora dessa tentação? Ele orou e jejuou, 40 dias. Ele estava cheio do Espírito Santo. Como é que nós conseguimos, gente? Primeiro, você tem que identificar o que é um ídolo e se eu estou cometendo uma idolatria. Primeira coisa. Está alerta isso aí. Tem que entender que nós somos uma fábrica de ídolos. Eu tenho que pensar, será que eu estou cometendo idolatria? Por que eu estou assim? Segundo, colocar Deus no seu devido lugar. A partir do momento que você identifica, opa, para tudo. Por exemplo, eu estava sem grana um dia desse. Comecei a ficar nervoso. Eu pensei, será que eu estou colocando o dinheiro como fonte única da minha paz, da minha tranquilidade? Ou Deus todo criador que não vai faltar nada, que não deixa que tenha um cabelo na minha cabeça contados, que é o criador de todas as coisas e que me diz na sua palavra quando devo me preocupar com coisa alguma, eu devo me preocupar a seguir, a cumprir o reino de Deus e sua justiça. Todo o restante vai me ser acrescentado. Aí eu fiquei calmo. Mas eu identifiquei a idolatria. Entendeu? Então é importante você identificar. Importante você orar, jejuar, estar na igreja, estar em comunhão e pedir ajuda. E pedir ajuda do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo. É importante ter esse método, esse meio de graça, os meios de graça. Estar em comunhão na igreja. Estar em oração constante. Jejum também ajuda. A gente vai conversar sobre jejum ainda. Jejum ajuda. Estar em contato com Deus, que só Ele vai te ajudar no seu coração.
e leitura da palavra. A Bíblia, ela modifica sua mente. Ela reestrutura sua mente, como o Antônio fala. Eu concordo. Leitura diária da Bíblia. Os meios de graça, né? E a partir daí, da identificação, colocar a sua confiança em Deus, confiança última da sua vida em Deus, colocar o desejo, a partir daí, de estar presente na presença de Deus, a fonte maior do seu prazer é Deus, é Jesus. E a partir daí, a obediência, é cumprir na sua vida práticas que exaltem o nome de Deus, o amor a Deus acima de todas as coisas. Eva caiu, né? Com Adão. Jesus, como homem, não só resistiu às tentações de idolatria do diabo, ele mesmo se entregou para nós. Mas tem um negócio interessante, você falando do horário de Eva, porque só Adão e Eva, eles não estavam passando fome, não estavam passando nada, eles estavam no paraíso. Jesus, quando foi estava passando fome. Estava passando fome. Isso é interessante, porque no Sermão do Monte que ele fala, feliz estão no Espírito. Quando ele fala no Espírito, é aquilo que eu preciso do Espírito, preciso me alimentar do Espírito. Entendeu? Isso que é interessante, porque todos nós estamos passando por essa cidade do nosso Espírito. E Satanás faz o quê? Que oferece o mundo que está aqui. Que oferece o ídolo. Ele oferece um ídolo para você perceber isso. Por isso que eu digo, essa aula é muito importante para que a gente possa entender, perceber, né, gente? Se eu estou trocando Deus por um ídolo na minha vida. O ídolo pode ser qualquer coisa. Pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um time de futebol, um jogo, dinheiro, tudo. Só para reforçar aqui, em Lucas, na citação de Cristo, ele fala assim: eu lhe darei todo esse poder e agora desses reis, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Ele estava mostrando o reino dele, Satanás, não de Deus. E aí, quando você lê, você está achando que ele está pensando no reino de Deus, no reino dele, Satanás. Existe uma definição de reino no livro do Van Groningen, que é o reino de Deus, né? O reino das trevas. O reino das trevas está dentro do reino de Deus. Né? Jesus, ele nos tira do reino das trevas, onde nós estamos sob o domínio dele, dos ídolos deles. Ele nos tira daqui para cá, com o sangue dele. E é por isso que a gente tem que adorá-lo, né? Exaltá-lo. É o amor da nossa vida. Qual a fonte de prazer que a gente tem na vida? Tudo que a gente faz na vida tem que ser para a honra e glória dele, não para a nossa própria. Ele acaba que nos abençoa. Sim. Mas a prioridade nossa é Jesus. Entenderam, gente? Tem alguma pergunta? Então, 10h13, dá para ter a gente tomar nosso cafezinho, fazer nosso lanche. Mas não dá, gente, senão tem que dar tempo para tomar um cafezinho, ser igreja, todo mundo, né? Conversar, para a gente matar a saudade, né? Gente, semana que vem, vamos para mais uma aulinha aí, né? E vamos meditar nisso essa semana. Eu estou sendo idólatra. Na verdade, tem muito cuidado. Estou sendo idólatra isso aqui que eu estou fazendo? Eu estou glorificando a Deus ou não? A gente está sempre nisso aí. Vamos fazer uma oração para terminar, né? Natan, quer orar para a gente? Pode ser. Ora por nós aí. Meu Deus, Pai Santo, queria te agradecer, Pai, por mais um dia de aula, meu Deus. Obrigado. Que o Senhor possa, Pai, estar sempre, meu Deus, nos guiando para o caminho certo, Pai. Que nenhuma palavra aqui, meu Deus, seja em vão, Pai, que a gente venha guardá-la, meu Deus. Que a gente venha viver dela, Pai. Não só a gente não venha apenas ouvir, Pai, mas que a gente venha colocar em prática cada ensinamento. Amém. Queria te agradecer por cada irmão que chegaram até aqui, meu Deus, aqueles que não puderam vir, que o Senhor venha guardá-los onde eles estiverem, Pai. E que a partir de agora, meu Deus, o Senhor venha, Pai, estar nos guiando, que o Senhor venha abençoar a vida do pastor, que ele venha pregar, Pai, que o Espírito Santo venha usá-lo, meu Deus. Obrigado pela vida do doutor Emanuel, Pai.
Obrigado por cada um que está aqui, meu Deus. Obrigado por essa comunhão, meu Deus, por esse momento maravilhoso, Pai. Que venhamos desfrutar, meu Deus, que a gente que não venhamos colocar nenhuma criatura, meu Deus, acima do Criador. Que venhamos saber que toda a honra e toda a glória é somente para ti. Amém. Muito obrigado por tudo e amém. 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 Vamos para o café. Obrigado pela presença de todos.